Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. O que vou contar aqui aconteceu com minha irmã mais nova. Ela é uma das dançarinas de um famoso sambista no Rio de Janeiro. E no Réveillon de 2008, minha irmã precisou viajar com este grupo de samba para um show de abertura do Ano Novo em Florianópolis. Após o show, ela e seus amigos do grupo estavam na praia de Florianópolis para celebrar o ano de 2008 que estava iniciando. A noite estava linda, mágica. A praia estava cheia de gente comemorando a chegada do novo ano de 2008 e o papo entre o grupo de minha irmã estava animado e eles riam felizes e conversavam animadamente sobre as gafes que ocorreram durante o show. Foi quando, de repente, a minha irmã olhou para a beira do mar e viu uma mulher de cabelos enormes parada na beira da praia. O que chamou a atenção da minha irmã é que esta mulher que estava ali parada na beira do mar se destacava das pessoas que estavam ali na praia, naquela alegria toda, porque também a mulher tinha os cabelos enormes, muito grandes, que chegavam quase em seus tornozelos e usava um vestido meio azulado muito longo, o qual tocava o mar, sendo um modelo que nenhuma mulher moderna usaria nos dias de hoje. Minha irmã não sabe porque não conseguia parar de olhar para aquela mulher, a qual era no mínimo diferente, e então parou de conversar com o grupo e se afastou um pouco deles para observar melhor aquela figura de cabelos enormes e vestidos longos. A mulher continuava ali parada, olhando atentamente para o mar e seus longos cabelos e vestido esvoaçavam com o vento que soprava na praia. Seu longo vestido tocava as ondas do mar, mas a mulher não se importava, nem fazendo questão de levantar o vestido nem nada. Continuava ali parada na mesma posição olhando o mar. Ela não podia ver o rosto da mulher porque ela estava olhando direto para o mar. E minha irmã estava na areia observando. Portanto, a mulher estava de costas para a minha irmã e virada para o mar. Esta figura feminina ficou ali imóvel, sempre na mesma posição, olhando para o mar. Minha irmã achava que havia algo estranho com aquela mulher, mesmo ela estando de costas, e ao mesmo tempo tentava entender que tipo de pessoa teria o cabelo até os tornozelos e ficaria naquela posição fora do normal por tanto tempo. Ela voltou ao grupo e comentou sobre a mulher de cabelo enorme que estava ali parada, olhando direto para o mar, mas percebeu que seus amigos não estavam vendo a mulher sobre quem ela estava falando. Ou seja, somente a minha irmã estava vendo aquela mulher de cabelo grande e vestido azul claro e longo que tocava as águas do mar. Ninguém mais via. Minha irmã continuou olhando para a mulher, já percebendo que se tratava de uma visão, porque somente ela estava vendo. Mas, de repente, um dos amigos dela que estava afastado do grupo voltou e parou do lado dela e perguntou assim: "Amiga, você também está vendo aquela mulher de cabelo grande parada na beira do mar? Estranha, né?" E ela respondeu desconfiada e confusa ao mesmo tempo para ele que sim, que também estava vendo. Agora somente ela e o amigo viam a mulher que continuava ali olhando para o mar com o vestido branco molhando nas ondas e os cabelos enormes esvoaçando por causa do vento. Ela e seu amigo ficaram surpresos e assustados, porque somente os dois podiam ver, e concluíram que por ser Réveillon, Ano Novo, primeiro dia do ano, com aqueles vestido longo azul claro que podiam estar vendo alguma entidade no mar. E se perguntavam entre eles por que somente eles podiam vê-la. Muitas das pessoas que estavam ali do grupo também não podiam ver porque somente minha irmã e seu amigo podiam ver aquela estranha mulher. Minha irmã e seu amigo pararam de olhar para a mulher por apenas 1 minuto, voltando a conversa com o grupo, e nesse intervalo perceberam que a mulher havia desaparecido em um piscar de olhos. Olharam em volta e em outras direções, mas a mulher havia sumido. Não daria tempo daquela mulher desaparecer dessa forma se fosse um ser humano normal, porque se saísse andando, eles ainda poderiam avistá-la se afastando, pois foi apenas em um intervalo de 1 minuto que eles pararam de olhar.
Para onde foi aquela mulher de cabelos compridos? Quem era? Porque só minha irmã e um amigo dela do grupo viram e os outros não. Por que a mulher ficou ali parada durante longo tempo, olhando atentamente para o mar? E por que sumiu de repente assim como surgiu, nem mostrando seu rosto? Será que era alguma entidade? Enfim, foram estas as perguntas que minha irmã e seu amigo fizeram um ao outro, muito espantados com o que presenciaram. Recebi uma mensagem de uma amiga muito assustada. O nome dela é Aline. Até aquele momento eu tinha contato com ela só pelo WhatsApp. Aline, como eu, também tem curiosidade sobre casos sobrenaturais. Ela mora na Bahia, bairro Jardim Analia Franco. Faz exatamente 2 meses que ela se mudou do seu apartamento no 10º andar para a cobertura do prédio onde ela mora. Os antigos donos da cobertura saíram do país para morar na Europa. Ontem, às 7 horas da noite, recebi uma mensagem. Olá, Christopher, tudo bem? Aqui é a Aline. Algo muito estranho está acontecendo no meu quarto. Faz 2 meses que me mudei para este apartamento. De madrugada ouço barulhos estranhos. Eu estou com muito medo. Não sei se estou ficando louca ou se é apenas coisa da minha cabeça. Ontem falei com a minha mãe. Ela falou que iria chamar um pastor para fazer uma oração, mas até agora ele não veio. Gostaria de saber se você pode me ajudar? Esse é o meu número de celular para a gente entrar em contato. Ontem às 7h30 da noite liguei para a Aline e marcamos para nos encontrarmos no shopping. Cheguei lá às 8h30 da noite e ela já estava me esperando. Ela, muito nervosa, falou que não ia mais voltar para o apartamento. Perguntei aonde ela ia ficar e ela respondeu que ia voltar para a casa da mãe dela e ia tentar vender aquele apartamento o mais rápido possível. Eu tentei acalmá-la e perguntei se eu podia dar uma olhada no quarto. Ela falou que podia, mas ela não ia mais entrar lá. Chegando no apartamento, percebi que não tinha nada de anormal. Ela, do lado de fora do apartamento, me perguntou se eu podia passar a noite lá. Achei até estranho, mas como ela estava muito nervosa, eu aceitei. Perguntei para ela se ela confiava em mim. Ela respondeu, é lógico que sim, e me deu as chaves do apartamento e falou que iria só voltar de manhã. Olhei para o relógio e já era 10h30 da noite. Aline pegou seu carro e foi para a casa da mãe dela. No primeiro momento pensei, essa garota é muito louca para dar a chave do apartamento dela. Se eu fosse uma pessoa de má fé, faria a limpa no apartamento. Fechei a porta do apartamento e fiquei na sala até às 10h30 da noite. Me levantei e desliguei todas as luzes do apartamento. Só deixei o abajur do quarto dela ligado. Passaram-se 2 horas e nada de estranho aconteceu. Então resolvi ir para a cozinha. Liguei novamente todas as luzes e fui fazer um café. Olhei novamente para o relógio, era 2h35 da madrugada e ainda nada de estranho ou sobrenatural tinha acontecido. Voltei para a sala e liguei a televisão para assistir um filme em uma emissora. Não me recordo o nome do filme, mas era bem legal. Acabei pegando no sono. 1 hora depois, eu acordei, olhei para a televisão e ela misteriosamente estava desligada, até me arrepiei. O telefone começou a tocar. Fui atender e estava mudo. Coloquei no gancho e novamente começou a tocar. Atendi, falei, alô, mas ninguém atendia. Muito nervoso, olhei novamente para o relógio. Era 4 horas da madrugada. O telefone parou de tocar. Todas as luzes que eu tinha ligado desligaram sozinhas. O rádio-relógio começou a tocar uma música antiga francesa. As luzes do quarto dela começaram a piscar. Me aproximei, olhei e vi vários gatos pretos mortos pelo chão. Saí correndo do apartamento assustado. Fiquei do lado de fora, perto da piscina, e liguei para a Aline, mas ela não atendia. Precisei esperar até amanhecer para sair daquele local. Às 6 horas da manhã, a Aline ligou e falou que em menos de meia hora ela estaria lá. Esperei ela chegar e contei o que tinha acontecido. Ela falou que também tinha visto os gatos, mas estava com vergonha de contar, ela não queria ser chamado de louca ou algo parecido. Às 7 horas da manhã de hoje, liguei para meu chefe avisando que não ia trabalhar, que tinha de resolver alguns problemas. Fui até a administração do prédio e perguntei se eles tinham algum contato com os ex-donos do apartamento. O senhor João, zelador do prédio,
Passou o número do celular do casal que morava lá. Tentei ligar, mas sempre ficava fora de área. Então fui procurar algum vizinho que os conhecia. Dona Luísa, que mora mais tempo que a Aline no prédio, conhecia esse casal. Ela falou que o casal tinha perdido um filho recentemente e por isso decidiram sair do Brasil. O casal era bem estranho. Sempre andava com roupas escuras, o filho com depressão havia se matado. Voltei para casa às 13 horas para tomar um banho e descansar um pouco. Às 4 horas, minha amiga Aline liga no meu celular e avisa que tinha mais coisas para eu saber. Voltei para o prédio. Aline disse que falou com um rapaz chamado Osvaldo. Ele falou para ela que o casal que morava lá anteriormente era satanista e sempre faziam rituais de magia negra no quarto dela. E também falou que chegou a participar de um desses rituais macabros. Eles usavam animais como sacrifício ao demônio. Ao certo, não sei se essa história é verdadeira, mas a minha experiência foi ruim demais. Hoje vou contar para vocês, inscritos do canal, uma história que chamou muito a minha atenção e gostaria de compartilhá-la com vocês. Vi muitas pessoas chorando, certamente pelo estrago que devia estar meu corpo, um pouco mais afastado da aglomeração, sentado em uma pedra do canteiro central da avenida. Tinha um senhor que me olhava fixamente. Fui até ele. Senhor, já entendi tudo e nem sei como estou calmo assim. Eu morri. Mas por que não estou triste? O senhor poderia me dizer? Se souber, é claro. O homem, sem titubear, falou: Olha, eu penso que você deveria estar triste. A vida é preciosa. Por que não sentir falta dela? O homem tinha razão, mas queria saber mais. Me afastei um pouco. Estavam chegando pessoas que eu conhecia. E mesmo morto podia sentir a dor que eles sentiam. Para falar a verdade, não tinha noção que me amavam tanto. Eu estava confuso, mas estranhamente calmo. Me perguntava, que tipo de pessoa ficaria calma? Definitivamente eu não dava valor à vida. Eu tinha acabado de perder minha existência e estava dando de ombro. Olhei para trás e vi que o homem, com passos já cansados, se afastava também. Mas num caminho oposto, corri atrás dele. Eu tinha muitas perguntas soltas. Queria saber como minha alma, meu espírito, sei lá como se chamava, ficaria a partir daquele momento. O que ele me falou foi assustador. Ei, senhor, espere. Por favor, espere. Tenho perguntas a fazer, nem sei o nome do senhor. Acredito que seja um espírito. E bom, vejo paz em seu semblante. Por favor, diga-me seu nome. Destino. Eu sei, senhor. Está dizendo que foi o destino que fez tudo isso, mas eu quero saber o nome do senhor. Meu nome é João Paulo. E o senhor como se chama? Eu já lhe falei. Destino. O nome do senhor é Destino. Mas como assim? Por favor, senhor. Estou ficando cada vez mais confuso. O mistério logo seria revelado. O tal homem não estava mentindo. João, eu sou o Destino. Você encontrou o seu destino. Eis-me aqui. Era seu destino morrer hoje nesta avenida. Não tinha como ser diferente, entendeu? Destino. Todo mundo tem o seu. Não adianta fugir. Fiquei com um sentimento ruim como aquele senhor com uma aura tão boa poderia ser o meu destino. Pior, minha morte, que de fato era a minha morte. Indaguei. Destino não. Morte, o senhor quer dizer. Foi o que eu encontrei, minha morte, isso sim. Não, João, eu sou o destino, não a morte. A morte está lá do lado do seu corpo. Olhe. Se não acredita, olhe você mesmo. Do meu lado não tem morte alguma. Vejo alguns conhecidos, o pessoal do resgate e uma... Tem também uma linda mulher, mas não lembro dela. Enfim, não tem nada de morte. O senhor sorriu e fez sinal para tal mulher que estava do lado do meu corpo. Para falar a verdade, era uma linda mulher. Uma beleza que eu não lembrava ter visto antes. O tal homem falou com ela logo que se aproximou. João quer falar com você. A linda mulher olhou nos meus olhos dizendo: Vamos, João, diga o que quer comigo. Desculpe, senhora. É que estou confuso e esse senhor também está confundindo tudo. Mas acho que a senhora de repente possa me ajudar. Qual o seu nome? Morte. Eu sei, senhora. Eu encontrei a minha morte. Isso já deu para notar, mas eu quero saber seu nome.
Nesse momento, o tal senhor colocou a mão em meu ombro e abriu-se um clarão. Por alguns segundos, um silêncio gritou em meu ouvido. Quando a luz acalmou aos nossos olhos, estávamos em um imenso e infinito branco. O chão era branco, o céu era branco. Branco para a esquerda, branco para a direita, para todo lugar. Então ele disse: "Mas João, ela é a morte. Por que o espanto?" Por quê? Fiquei ainda mais confuso. Uma mulher linda significando a morte. Sempre tive em minha mente aquela imagem do ceifador com uma espécie de foice nas mãos. Uma imagem horrível, não aquela mulher linda. Tentei conversar, mas a cada palavra ficava ainda mais confuso. Mas a morte é algo ruim, é algo horrível. E você é bela e formosa, como pode representar a morte? Muito obrigado pelo elogio, mas quem te disse que a morte é ruim? Não é, de forma alguma. É o término de um ciclo. Se deu valor à sua vida, se procurou fazer o bem, ajudou, foi prestativo. Terá na morte um alívio de missão cumprida. Era um tapa na cara, todas aquelas palavras faziam sim todo o sentido, e eu já tinha completado meu ciclo. Mas um ciclo errado, incompleto. Me senti pequeno, medíocre e envergonhado. De repente, os dois começaram a se afastar de mim, um para cada lado no meio da imensidão branca. Eu gritei desesperadamente: "Ei, por favor, não me deixem aqui. Eu vou para onde? Pro céu? Pro inferno? Ei, e agora?" Ambos gritavam de longe. A morte e o destino gritavam sem parar de se distanciar. Céu? O que é isso, João? Inferno? O que é isso? Você acabou seu ciclo. Acabou, é o fim. Não há mais nada além do nada. Com aquelas palavras assombrosas, os dois foram sumindo da minha vista. E eu fiquei desesperado. Era apenas eu e um imenso branco. Um infinito branco chamado fim. Meu trabalho consiste em receber e preparar os corpos que as ambulâncias trazem. Infelizmente, a maioria dos corpos que recebemos são vítimas de acidentes e nos são entregues em condições realmente desagradáveis. Minha área de trabalho fica no porão, longe dos consultórios e salas de cirurgias do hospital. Estamos sempre rodeados de corpos que chegam quase destruídos, que praticamente temos que reconstruir para poder entregá-los às suas famílias. O necrotério é um lugar frio e isolado. Desde que comecei a trabalhar lá há alguns anos, percebi que havia presença naquele lugar com as quais eu não queria ter contato, então me limitei a simplesmente fazer meu trabalho. Acostumei-me a ver e ouvir coisas que já nem tento mais explicar. Por que não vejo sentido em procurar lógica para algo que já está tão inscrito na minha rotina? Acostumei-me a trabalhar vendo sombras que transitavam de um lugar ao outro, ouvindo murmúrios e sons mais parecidos com dor. Há algumas semanas, quando cheguei para cobrir meu turno, perguntei a Rafael, um dos meus colegas, se tínhamos muito trabalho. Fiquei feliz em saber que parecia que seria uma noite tranquila. Perto das 10, Érica, uma das recepcionistas do hospital, me ligou para dizer que Luísa, minha colega e amiga, não iria trabalhar naquela noite. Achei muito estranho, porque em 4 anos que trabalhamos juntas, ela nunca tinha faltado. Suponho que foi algo realmente grave que a impediu de vir, talvez algum parente que se machucou ou algo assim. Apenas desejei que minha amiga estivesse bem, que nada de ruim estivesse acontecido. Várias horas depois comecei a sentir um sono profundo se instalar no meu corpo. Depois de tantos anos trabalhando no turno da noite, já estava acostumada a esses horários, mas aquela noite era diferente. Além disso, a ausência de Luísa pesava sobre mim. Quando senti que não podia mais, que o sono estava me vencendo e que meus olhos estavam se fechando sozinhos, decidi subir até as enfermeiras para me distrair. Comecei a conversar com elas, perguntei como estava a noite, se estavam muito ocupadas, o hospital estava quase vazio. E nenhuma de nós tinha muito o que fazer além de preencher papelada, então decidimos sair para fumar. Enquanto fumávamos, perguntei se elas não se sentiam estranhas nesse turno. Todas concordaram que era estranho o hospital estar tão morto, que ninguém chegava, o que é anormal para um hospital público. Aquela que vem ali não é a Luísa, uma das enfermeiras me perguntou. Tentei verificar se era minha colega.
Olhei entre as grades, mas como já era madrugada, não conseguia ver com clareza. Parece, mas não tenho certeza, eu disse. Começamos a caminhar em direção a essa mulher. Fisicamente era igual a Luísa, mas estava diferente, distante, como se algo a separasse de nós. Luísa, você está bem? O que aconteceu? Nos avisaram que você não viria por conta de uma emergência. Não nos preocupe, Luísa. Já diz o que aconteceu. Você precisa de ajuda? Ela não respondeu nenhuma de nossas perguntas. Não nos disse o que havia acontecido. Apenas se limitou a nos olhar, nos deu um sorriso e disse que precisava ir ao banheiro, mas que voltaria para me buscar para irmos juntas ao necrotério trabalhar. Enquanto esperava Luísa voltar, acendi outro cigarro. As enfermeiras me perguntaram se eu sabia o que estava acontecendo com ela. Era evidente que estava estranha, que havia algo de errado nela. Era praticamente uma pessoa diferente da que todas conhecíamos. Passaram mais de 30 minutos e ela não saía do banheiro. Decidimos entrar, porque apesar da falta de pacientes, tínhamos trabalho administrativo a fazer. Quando chegamos à sala das enfermeiras, perguntamos a uma das meninas que estava lá o tempo todo se Luísa ainda estava no banheiro. Luísa, vocês estão procurando a Luísa? Não souberam que ela teve que faltar por uma emergência, me respondeu. As outras enfermeiras nos disseram que desde que saímos para fumar, ninguém mais havia entrado no hospital. Nenhum médico, nenhum paciente, muito menos Luísa. Ficamos em silêncio, sem encontrar nenhuma explicação lógica para o que havia acontecido. Pensei em descer ao necrotério na esperança de encontrar ela lá, trabalhando, esperando que eu chegasse para me contar o que havia acontecido. Seguimos em silêncio até ouvir uma ambulância chegar, a primeira de toda a noite. Chamaram-me porque era um serviço para mim. Então me aproximei para que os paramédicos me entregassem os documentos que eu precisava assinar em cada admissão. Quando abriram as portas, percebi que o corpo deitado na maca era o corpo de Luísa, minha amiga, minha colega. A mesma Luísa que vimos atravessar o corredor para ir ao banheiro uma hora antes. Perguntei gritando aos paramédicos se sabiam o que tinha acontecido. Eles me disseram que Luísa havia sofrido um infarto. Me ajudaram a levá-la ao porão, quando finalmente fiquei sozinha com ela. Foi quando levaram para outra parte do hospital e eu me despedi dela. Nunca vou esquecer de Luísa. Meu nome é Kátia e vou contar para vocês um relato de necrotério que aconteceu alguns anos antes de eu me aposentar. Isso aconteceu no último necrotério onde eu trabalhei. Eu tinha uma colega que cobria o mesmo turno para mim, só que nesse dia em específico, ela me pediu para ser liberada, porque o marido dela havia sofrido um acidente e estava no hospital. Naquele dia eu estava lotado de trabalho porque havia acontecido um acidente na estrada da cidade. O acidente foi entre uma van e um carro de passeio, e infelizmente poucas pessoas sobreviveram. No carro de passeio vinha uma família, aonde uma menina de 4 anos perdeu a vida juntamente com a sua mãe. Somente o pai havia sobrevivido, mas estava em estado grave no hospital. Eu recebi todos os corpos para fazer todos os procedimentos, preencher papéis e tudo mais. E aí eu resolvi começar pela menina, e embora sejamos profissionais, sempre nos entristecemos quando recebemos corpos de crianças que tinham tudo pela frente. Então eu transladei o corpo da menina para fazer os procedimentos, e os outros corpos, inclusive o corpo da mãe, ficou lá. Na sala de espera, eu comecei o meu trabalho ali naquele corpo, e foi aí que eu comecei a ouvir um barulho que vinha lá da sala de espera. Comecei a achar estranho porque o lugar estava vazio, ou pelo menos deveria estar. Só havia o segurança ali naquele lugar. Pensei não ser nada demais, mas poucos minutos depois o mesmo barulho foi ouvido. Parecia ser um lamento muito suave, mas inconfundível. Então, eu saí do local onde estava, caminhei pelo corredor e fui até a sala de espera. Chegando lá, não havia ninguém. Bom, não havia ninguém vivo, se é que vocês me entendem. Dali eu fui até a recepção para dar uma olhada como estava tudo bem, aproveitei para ir ao banheiro. E quando voltei à sala de autópsia, onde eu estava preparando o corpo da menina, reparei que havia algumas marcas no chão daquele líquido vermelho. Também notei que na mão da menina havia uma marca com esse mesmo líquido vermelho.
e essa marca não estava ali antes, quando ela chegou no necrotério. A menina, ela havia perdido a vida devido a um forte golpe na cabeça, mas o corpinho dela estava intacto, não tinha machucados pelo corpo, e quem havia sofrido várias lesões pelo corpo tinha sido a mãe. Então, eu estava bem confuso. Como que tinha surgido aquela marca na mão da menina? Então, eu decidi não pensar muito sobre aquilo, pois eu ainda tinha muito serviço para fazer. Então foi daí que eu já estava quase terminando o corpo daquela menina. Comecei a ouvir mais lamentos vindo da sala aonde estavam os demais corpos, e aquilo tinha sido o cúmulo para mim. Foi então que eu resolvi ir até a sala novamente para ver o que estava acontecendo, e chegando lá, o que eu vi me deixou impactado. E a sensação que eu tenho quando eu me lembro disso é a mesma sensação que eu senti no momento. E lá estava a mãe da menina, com uma perna para o lado de fora da maca e uma das mãos para o lado de fora do lençol. A última vez que eu a vi, ela estava deitada na maca com as mãos e as pernas por cima dela e o lençol cobrindo ela totalmente. Na verdade, eu fiquei muito impactado com aquela cena, porque a mão que estava para o lado de fora do lençol estava pingando aquele líquido vermelho. Bom, vocês podem até achar que eu estava ficando louco ou que eu não tinha profissionalismo, mas eu tinha certeza que tinha sido ela que tinha ido até lá segurar a mão da filha. Com tudo isso, eu decidi trancar aquela sala e terminar o corpo daquela menina. Eu digo para vocês que eu não sei como que eu consegui continuar com o meu trabalho depois daquilo. Só que eu também digo a vocês que, mais que medo, eu me senti comovido com uma mãe que queria estar com a sua filha. E enquanto eu terminava com o corpo da menina, eu ainda ouvia ruídos lá na sala de espera. Então guardei o corpo da menina e resolvi já começar a trabalhar no corpo da mãe para colocar as duas juntas o mais rápido possível. Foi então que eu trouxe o corpo da mãe e comecei a trabalhar nele. E a partir daí, já não se ouvia mais barulho nenhum vindo da sala de espera. E com isso, eu tive certeza absoluta que era a mãe que estava fazendo todos aqueles ruídos porque queria estar com a sua filha.